que é um fato perturbador desconhecido. Seus olhos têm um sistema imunológico separado do resto de seu corpo. E se seu sistema imunológico normal alguma vez aprender sobre seus olhos, ele os visará e você ficará cego. Você provavelmente já esteve mais perto de morrer várias vezes em sua vida do que você já sabe. Apenas teve sorte, ou azar, dependendo de quem você é. Na maioria das vezes estamos todos andando com um par de quilos de coco dentro de nós. Quando você chega a uma certa idade, você se torna menos relevante para as pessoas. Se seu esôfago fechar e você não conseguir engolir, você tem cerca de 2 minutos antes que a saliva comece a chegar à sua traqueia. Não é muito tempo, mas é tempo suficiente para entrar em pânico. Tenho esofagite eosinofílica que tenho tido alimentos presos no esôfago por até 24 horas antes. E é horrível. Você não percebe quanta saliva você ingere. Estar constantemente sufocando e vomitando que o respirar não é a melhor experiência. Microplásticos. Este material é uma taxa alarmante em todas as fontes de alimentos. Todos os relatórios de quantidades vestigiais são feitos em países relativamente menos poluídos. Então imagine o nível real de poluição em alguns países altamente poluídos. Há uma chance na próxima década de termos uma nova doença chamada aterosclerose induzida por microplásticos. Pode parecer que sabemos muito sobre o cérebro humano, mas nossa maneira padrão de estudar a atividade cerebral é um filme, onde um único pixel contém mais de 3 milhões de neurônios. Isso é mais do que o cérebro inteiro de muitos animais vertebrados. A verdade é que realmente não temos ideia de como o cérebro dá origem à consciência. E mesmo se de alguma forma trabalhássemos perfeitamente todos os correlatos neurais da consciência, então poderíamos dizer que um estado mental acontece somente se algum padrão exato de atividade cerebral acontecer. Ainda teríamos o problema difícil da consciência, porque esses processos físicos dão origem a uma experiência subjetiva crua, em vez de simplesmente acontecerem no escuro. Há mais escravos vivos hoje do que jamais foram comercializados durante os 400 a 500 anos do comércio de escravos do Atlântico. O escroto é um ponto fraco na cavidade abdominal. Quando é aplicada a força extrema, é o primeiro a dar. Portanto, se você for atropelado no ângulo certo por algo como um caminhão de lixo, seu corpo pode realmente parecer muito bom, mas todas as suas entranhas podem explodir através do escroto, incluindo o fígado, que se você não soubesse, é enorme em comparação com o escroto. Além disso, nunca use seu pé para empurrar ramos mais longe em um picador de madeira. Se seu pé for pego, ele o triturará até sua caixa torácica antes que alguém tenha a chance de apertar o botão de parada. Trabalhei no consultório de um médico legista. Isto realmente aconteceu. Não há provas físicas para dizer que hoje é quinta-feira. Todos nós temos que confiar que alguém tem mantido a contagem desde a primeira vez. Apollo 11 só tinha cerca de 15 a 20 segundos de combustível quando finalmente pousou. O Sol pode ter explodido e não o saberíamos por pelo menos 8 minutos. Nada é sólido na maneira como você poderia pensar. Tudo é feito de partículas vibrantes. Jogando com as probabilidades, é improvável que a raça humana sobreviva nos próximos milhões de anos. Há um monte de armas nucleares desaparecidas em todo o mundo, tão comuns que o termo flecha quebrada é na verdade um termo para eventos. Algumas dessas armas nunca foram encontradas, notadamente pelo menos uma que foi lançada acidentalmente sobre os Estados Unidos da América há alguns anos e nunca foi encontrada. Um deles também apareceu no mercado negro em algum momento. Durma bem. Na verdade, da maioria, se não de todas elas, é pelo menos um pouco conhecido onde elas estão, sendo que muitas delas simplesmente são inacessíveis sem esforço extremo. Pelo menos um deles está preso em algum lugar em um pântano, mas eles não sabem exatamente onde e não podem ser incomodados para recuperar a bomba nuclear, porque simplesmente não valeria a pena o esforço. Qualquer um que quisesse recuperar aquela bomba nuclear provavelmente teria que escavar grandes porções daquele pântano, o que é supondo que a aeronave não tenha afundado Deus sabe quão fundo na lama. Outros estão em algum lugar no fundo do mar. Você também não está recuperando esses, e ninguém mais está realmente. A família real japonesa é bastante congênita. Historicamente, eles só podiam casar-se com pessoas de outras famílias notáveis e abastadas, o que, de uma forma ou de outra, fazia com que todos se relacionassem com o sangue. Nos séculos 9 a 13, a família Fujiwara dominou a esfera política japonesa e empurrou suas filhas para se tornarem esposas e concubinas do imperador.
e o imperador era frequentemente primo das filhas. Os 4 imperadores mais recentes são conhecidos por sofrerem com a consanguinidade familiar. Imperador Emuiai, todos os seus irmãos não viviam além da idade de 3 anos. E se você pesquisar no Google uma foto de seu pai, o imperador Komei, imperador Taizo, especulou-se para ser mentalmente desafiado. Seus arquivos ficaram escondidos por anos e não foram liberados até recentemente. Há uma história de que ele usou um documento oficial como binóculos de brinquedo de papel quando se encontrava com os embaixadores. Imperador Eiichiro ou Eiichiro, provavelmente o mais óbvio. Ele se casou com seu primo, Naruto, imperador mais recente. Diz-se que a consanguinidade de longo prazo o tornou próximo da esterilidade. Ele só pôde ter uma filha. As leis de coroação foram analisadas para serem atualizadas, mas isso foi posto de lado depois que a irmã de Naruto, a princesa Kiko, entregou um filho aos 40 anos, com o risco de eclâmpsia também. Durante muito tempo os fotógrafos reais não puderam fotografar os imperadores de lado, já que muitos deles tinham deformidades no queixo e tossiram muitos Habsburgos. Eles também têm uma regra estranha que os homens podem se casar com não reais. Mas se uma mulher o faz, ela perde seu status real. Procure a princesa Mako. PLDR. Se você acha que a família real japonesa é normal, você provavelmente não vê os irmãos mortos que não se sentaram no trono. Atualização. Obrigado a todos pelos comentários perspicazes e outros fatos. Estou tão feliz que mais pessoas achem isto interessante. Os limites aceitáveis de itens não alimentares, cabelo, insetos, fezes de ratos, etc. nos alimentos são muito mais altos do que você deseja gastar tempo pensando. Por exemplo, 30 pedaços de inseto ou um pelo roedor por 100 gramas de manteiga de amendoim está bem. De acordo com a FDA, ela não faz nenhum mal, evidentemente, mas não é exatamente saborosa. Isso me fez lembrar de um artigo médico que li. Durante a crise dos fugitivos aqui na Europa, alguns fugitivos encontraram problemas de nutrição. Eles cozinhavam sua comida tradicional, mas com ingredientes locais. Mas estes eram produzidos com padrões mais elevados e vendidos mais limpos do que o que normalmente obtinham em seu país. Eles retiravam menos proteínas e vitaminas de suas refeições devido à falta de insetos. Não necessariamente desconhecido, mas sinto que a maioria das pessoas tenta evitar pensar no fato de que estamos todos flutuando sobre uma rocha em um mar de escuridão infinita. Há coisas que poderiam acabar com toda a vida neste planeta em um instante e nada que pudéssemos fazer a respeito. E mesmo além disso, se nossa espécie fosse dizimada, o universo não notaria nem se importaria. Em uma escala universal, somos completamente insignificantes. Fama e fortuna. Você não quer ser famoso? Não é uma experiência agradável. Você deve realmente querer a fortuna, não a fama. A fama é a maldição que vem com a fortuna, a menos que você seja um narcisista. O impulso temporário do ego e as regalias não valem a pena. Fama e realizações nas mídias sociais não têm sentido. Os Estados Unidos, principalmente através da CIA, interferiram em mais de 80 eleições estrangeiras nos últimos 60 anos, assim como dezenas de tentativas de golpes de Estado. E essa é apenas a merda que eles admitiram. Não temos literalmente nenhuma ideia do que isto é, do que nós fazemos parte. E nossa espécie vem tentando descobrir isso há milhares de anos, sem sucesso. Uma grande parte do que fazemos em nossas culturas e em nossa vida diária é nós mantermos ocupados para evitar o terror existencial de conhecer e intelectualizar esse fato. O governo não é seu amigo. E mesmo na época das eleições, quando eles são favoráveis a seus eleitores, eles só o fazem para atingir seus próprios fins. Os governos não se importam com aqueles que governam. Nunca se importaram. Nunca se importarão. A ilusão de Cotard, também conhecida como síndrome do cadáver ambulante, é um distúrbio neuropsiquiátrico no qual a pessoa está em eterna condenação. Eles literalmente acreditam que estão mortos ou morrendo, ou não têm órgãos. A quantidade de desespero é inimaginável e simplesmente não pode ser aprendida por pessoas que não sofrem com isso. A democracia tem estado em constante declínio nos últimos 15 anos. Não está se recuperando. E não mostra muitos sinais de fazê-lo. Os regimes autoritários e as ditaduras na verdade superam em número os estados democráticos. Por muito.